Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Come, Bebe e Fala, que é o podcast que resume muito bem o que a gente gosta de fazer, que é comer, beber e falar. Às vezes falar de comida e bebida e às vezes de diversos outros assuntos e temas, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Na minha esquerda eu tenho o Felipe, ali temos Pedro Smolka e aqui nosso convidado Maicon, mas eu vou falar para que ele se apresente. Então, Maicon, quem é você? Primeiro, obrigado pelo convite aí. Eu também adoro comer, beber e falar, né? Quase nada, então estou super dentro aí da minha área de conforto. Queria agradecer a vocês. Meu nome é Maicon Leandro Bruno, sou superintendente hoje do City Center Outlet Premium, né? O outlet que inaugura em novembro aqui no estado do Paraná, o primeiro do estado. Primeiro e único, talvez. E estou no Grupo Tacla há 4 anos e meio, trabalhando com a área de shoppings dentro do grupo. Também sou professor universitário de 2 instituições de ensino. Sou blogueiro de viagem, sou filho de Suasney e da Dona Dilce e acho que é isso. É só isso nada, meu. Uma das coisas que eu quero falar é como você consegue ser essa pessoa. Eu acho que, na verdade, o Maicon ele tem um multiverso dele, porque ele deve ter vários Maicons, porque eu não consigo entender como ele faz tudo que ele faz e conseguindo fazer tudo, porque o cara ser bem sucedido. Exatamente, o cara fazer bem, não é só fazer. Exato, o cara viaja pra caramba, o cara posta no blog dele, o cara posta no Instagram mais veemente do que vários blogueiros por aí. Aí dá aula, além de dar aula, grava podcast, além de dar podcast, é superintendente de um projeto que deve estar a 1000 por hora. Como que você lida? Mas vai. Michael Leandro Bruno. É nome de imperador. É nome de imperador, né? Então não é pra qualquer um. Tem gente que diz que um é o Michael, outro é o Leandro, outro é o Bruno, e cada um vai para uma lado. Teve uma vez uma amiga minha, aliás, se a Carol, né, ouvir esse podcast, ela vai falar assim, a ideia é minha, não esquece. Ela falou assim, a gente vai fazer uma palestra sua e vai vender pro mundo de otimizar tempo. Porque se eu não descobrir que você tem o vira-tempo da Hermione, quem é fã de Harry Potter, né? Que ela conseguia ir voltar e fazer... Falar, se você não tiver vira-tempo, você tem um segredo. Esse segredo precisa ser compartilhado com as pessoas, porque ninguém consegue fazer isso. Eu falei, olha, base de pouco sono e muito esforço, mas dá certo. Não, mas além de pouco sono e muito esforço, porque a gente... organização e planejamento é uma coisa que a gente fala muito aqui. Sim. Você usa alguma coisa que te ajuda, gestor de tarefa, você tem agenda, como que você faz essa organização? A gente tá aqui até com a Duda no nosso back e foi um tema de uma conversa ontem. Já conta aí pra Duda como que você se organiza. Como se organizar? Olha, eu confesso que acho que vem de um lado meu de casa, né? A minha mãe sempre foi muito organizada e eu aprendi com ela, aprendi a ser meio freak out com isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito procrastinador. Muito, assim. Então, eu fazia muita coisa e deixava muita coisa de lado. E aí eu comecei a ficar muito agoniado com as coisas que ficavam de lado. Porque aí, quando você é procrastinador, você fala assim, cara, tô deixando tudo isso aqui, tô fazendo um monte de outras coisas, mas tô deixando. Aí eu comecei a ver que parte das coisas que eu deixava de lado era questão de 5 minutos. Era só tipo pegar um telefone e ligar, e a gente não faz, depois eu faço. E aquilo virava uma bola de neve. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a 2 coisas, ser prático. O que tem que ser resolvido, pode ser resolvido. Então eu faço uma lista de tarefas dia do que eu tenho que resolver antes de qualquer coisa. Porque são coisas que, se eu resolver lá atrás, ela já não vai me incomodar. 2, eu tenho que confessar que eu tenho uma liberdade de tempo, né? As pessoas olham, eu não preciso, eu não tenho um cargo, uma função onde eu bato cartão, por exemplo. Isso me ajuda muito, porque eu consigo, às vezes, gravar um podcast às 8 da manhã, pegar o trânsito e chegar no meu trabalho, né, no trabalho formal. Então isso também me ajuda, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu bato cartão às 6 da tarde, como que eu posso fazer outras coisas? Essa é uma vantagem que eu tenho. Mas voltando, eu faço uma lista de o que eu tenho que fazer e posso fazer rápido, ou seja, em 1 hora de escritório que eu posso eliminar. Eu faço uma coisa que não aconselho, mas eu faço no final do dia, né, e não estou falando no final do dia útil, lá 11 horas da noite, eu estou em casa, na minha cama, eu faço uma outra listinha do que eu tenho para fazer no outro dia, para não ficar aquilo remoendo na cabeça, e eu costumo responder e-mail esse horário, porque aí eu elimino coisas que eu não preciso me preocupar no outro dia. E aí, falando em gestão de tempo, eu aprendi que tem coisas que você tem que aproveitar. Então, exemplo, o tempo no Uber do deslocamento para uma reunião, como que eu vou aproveitar isso? O tempo que eu tô na sala de aeroporto esperando para um voo, como fazer isso? E mais uma coisa que eu aprendi, equilibrar o tempo. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque não é legal. Você está cansado, você está estressado. Como eu divido muito bem meu tempo entre várias atividades profissionais e pessoais, eu saio para a janela para comer um hambúrguer. Deixa eu até colocar um parênteses aqui. Volte e meia, ele tá lá. O pessoal, até agora, deve estar achando meio... Deve ser um cara que não vive.
Mas, em contrapartida, é um dos caras que eu vejo que mais vive bom a vivan vida. que eu Tá conheço. presente. Então, ele aproveita 100%. Aquela... Ser blogueiro de viagem, o cara tem que saber curtir a vida mesmo. Aquele pensamento que eu fiz outro dia sobre ser um desperdício, esse cara aproveita 100% a vida dele Só pra ao ápice. contextualizar, a gente foi dar uma palestra na PUC e a gente terminou falando de empreendedorismo, a gente falou de sociedade, a gente falou de várias coisas e o Pedro terminou perguntando pros alunos: será que vocês não olham no espelho e não acham que são um desperdício? Só pra dar uma chocada. Pensa assim, ó. Mas qual é o conceito por trás? É no sentido, tipo, será que realmente eu não tô fazendo vários nadas, que nem você falou? Tô procrastinando aqui. E eu posso muito mais. Então, será que não tô sendo um desperdício de mim mesmo? E eu acho que, eu não sei, eu falo que a pandemia mudou a cabeça de muita gente, mas no meu caso, ela não mudou tanto, porque eu sempre fui um cara que, não sei se isso, eu não consegui achar uma explicação, porque eu não tinha isso em casa, assim, né? Os pais sempre foram aquelas pessoas, como a geração deles, né? Uma geração de pessoas que sofreram muito pela pobreza, conseguiram ter um mínimo, né, para sobreviver, mas eles pensavam muito lá na frente, né? Daqui 15 anos, né? Eu já não tinha muito isso, eu tinha assim, uma coisa, cara, hoje é o único dia que eu tenho real, efetivo, né? Amanhã não existe, é um fato, né? Nenhum de nós pode estar aqui, espero que todos estejamos por muitos anos, mas a gente não tem certeza nenhuma. Então acho que uma coisa também que me incentiva muito a ser esse cara inquieto é falar assim, tá, por exemplo, vocês me convidaram para vir aqui tomar uma cerveja hoje. Se eu não for hoje, será que eu tenho essa oportunidade de novo? Claro que tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Via de regra, eu não tô malhando, eu não tô comendo direito, eu não tô dormindo direito. São coisas que até com a minha terapeuta ela fala assim, olha, você às vezes puxa demais para um lado, você tem que equilibrar para o outro. Então eu passo esses períodos. Tem períodos que eu paro um pouquinho do social, paro um pouquinho de trabalhar tanto para poder acordar mais cedo na academia. Imagina que você deve estar chegando nesse período agora. Eu tô assim, eu estiquei até pela inauguração próxima. E agora eu tô assim, preciso dar uma acalmada de novo. E também teve outro detalhe, na pandemia eu deixei de fazer muita coisa que eu amava, viajar pra caramba, sabe? Então agora que deu uma relaxada, né? No festival, acho que eu fui em 4 esse ano de música, porque eu adoro. Mas são coisas que aí que eu falo, até nessa gestão sempre você controla, porque, o que eu posso dar conta aqui em correr, fazer uma semana para que eu consiga ter X horas a mais de folga? E uma coisa que eu sempre digo assim, né? Vocês são empresários, sabem disso. É uma coisa também que eu explico para as pessoas, e quem viaja comigo sabe, tem uma amiga minha que sempre viaja comigo, ela sempre fala assim, cara, se as pessoas viajassem com você, elas iam entender por que você viaja tanto. Porque eu acordo 1h30, 2 horas antes do horário, sei lá, o tour sai às 7 da manhã. 5 eu acordo, pra quê? Responder e-mail, responder mensagem, atualizar minha vida, resolver as coisas que no período, sei lá, de 4 horas de uma trilha que eu não vou conseguir estar ali. Nada. Até porque eu trabalho diretamente com o cliente, e cliente de Pátio Shopping Center não tem... 24 horas. Segunda a segunda, ele trabalho deles, né? né? Então, assim, eu também aprendi isso. Então, isso também falo para as pessoas. Pensa que a hora que às vezes você está curtindo um domingão com o teu celular desligado em algum lugar, eu posso estar curtindo o domingão, mas meu celular está ligado, eu estou respondendo cliente, eu estou respondendo e-mail, eu estou continuando. Então, assim, eu equilibro mais o tempo, talvez porque eu não tenho essa coisa do... Com férias, né? Tu não tira férias, 3 semanas... E larga o celular eu tô lá nos Estados Unidos, mas eu tô lá. Eu acho legal pontuar que... Assim, você falou, eu tenho essa liberdade de horário pra fazer e daí eu consigo equilibrar, responder e-mail 11 da noite, por exemplo. Mas tem gente que se perde nisso, né? Assim, nós 3 estamos aqui sem horário pra bater, sem... Sim. E a gente conseguiu achar uma rotina que a gente se complementa e mesma coisa, responde... Nossa, os nossos fornecedores devem odiar a gente. Além de tudo, ser dono de bar, você responde 3 horas da manhã, assim, faz pedido justamente para agilizar para o dia seguinte você conseguir dormir meia horinha a mais. Mas tem muita gente que precisa de uma rotina, assim, então às vezes essa liberdade toda acaba deixando a pessoa mais perdida. E eu acho que é o que você falou, é muito comum a pessoa, às vezes ela está no emprego formal, ela vira empreendedor, né? Muda demais, e aí ele começa a se irritar com a ligação às 11 da noite, né? Porque, não tinha isso quando eu trabalhava, não sei o quê. Ao mesmo tempo ele se irrita com o final de semana que ele tem que, né, não pode viajar, não pode sair, não pode ficar com a família. Então eu acho que isso é uma coisa muito de também colocar pra dentro ali, falar assim, cara, quem eu sou agora, o que eu faço e o que eu quero fazer. Então, assim, a coisa também de, você faz muita coisa ao mesmo tempo, mas eu tenho vários outros planos lá na frente. Sim. E esses planos dependem dessa minha atitude em várias ações. Então, às vezes as pessoas também, elas se frustram com o caminho, mas querem chegar no resultado. Cara, não dá. Você tem que ter prazer no caminho. E outro detalhe aí você falou, você tem que aprender quais são os seus problemas e os seus vontades. Eu perco muito
com rede social. Eu sou um cara, como eu sou muito ativo em rede social, então o que eu fiz? Desliguei todas as notificações. O WhatsApp para mim não é mais ferramenta de trabalho. Eu me comunico com todo mundo. Mas você quer me formalizar uma proposta? E-mail. Por quê? Porque eu consigo ter um controle e para mim o WhatsApp é assim. Podia ser a nossa meta de vida, né? Eu, por exemplo, assim, Nossa senhora, o nossa, Paiva WhatsApp. pegou e me convidou para cá. Eu anotei o endereço, salvei dentro do contato dele. Eu deleto a conversa do WhatsApp. Porque para mim esse assunto está resolvido. Eu tenho uma reunião marcada que está na minha Google Agenda. Eu não fico com aquela mensagem ali para não me confundir em 5 mil mensagens. Eu tenho o costume de arquivar tudo também, eu só deixo na página principal só O que está pendente. O que é o que eu não respondi ou os grupos do dia a dia. Eu nem arquivo, eu deleto. Antes eu arquivava porque tinha as questões de conversa com o cliente. Hoje eu faço assim, legal, tivemos a conversa, me formaliza por e-mail. Isso é uma coisa, por e-mail. é uma coisa que não dá pra você falar pra todo mundo, né? Porque senão as pessoas se magoam. Porque às vezes eu arquivo a conversa de alguém na frente da pessoa, ela... Nossa, você tá arquivando a minha conversa? Imagine você falar, deletando. Eu sou pior, né? Não, o melhor é quando a pessoa te marca numa conversa e estiveram antes. E daí pra você... Não, eu nunca... Isso é pior. Volte e me assim, mas tá lá em cima. Gente, lá em cima não existe pra mim. Esse histórico Só existiu agora. Mas é como eu disse, você tem que achar quais são os seus seu gargalos e aonde você consegue ser mais efetivo. E eu sou old school, cara. Eu anoto tudo na agenda física diariamente, tanto no início do dia quanto no final do dia. E uma pergunta dupla, na verdade, porque essa conversa a gente já teve há muitos anos atrás, e você comentou isso, eu não sei se mantém ainda hoje, mas você falou que você separava, tipo assim, tantos por cento do que eu ganho, que na verdade você tinha X empregos. Na época você falava assim, esse aqui é só pra pagar minha... esse aqui é só pra pagar minha diversão, e esse aqui eu guardo, e esse aqui eu vivo. Então a primeira coisa é se você tem isso ainda, tipo um banco que é um banco seu pra diversão. E o segundo, você tem alguma regra que estipula isso? De tipo, eu pelo menos preciso mensalmente, trimestralmente, anualmente uma viagem assim, ou isso assim, um divertimento assado pra... Então, eu tinha isso antes. Eu continuo tendo a questão da divisão. Tá? A divisão por exemplo, o que eu ganho como professor é só para... e aí é legal que você começa a criar suas próprias formas de trabalhar. O que eu ganho como professor, eu só gasto para outras coisas que eu posso evoluir culturalmente ou educacionalmente. Então, o que eu ganho como professor vai para curso, vai para palestra, vai para... qualquer outra coisa. Então, vou fazer outra pós agora, esse dinheiro que eu ganho como professor vai para isso. Então é legal porque eu quase que ligo, né? Uma coisa super forte, cultural, educacional, com outra coisa forte educacional para minha vida. O que eu ganho normalmente com a extra, uma palestra, uma convenção, uma consultoria, etc., normalmente vai para viagem e parte do meu salário vai para viagem. E diversão, entretenimento. Então isso eu faço. O que eu fazia antes era fazer isso. Eu tinha uma meta, assim, uma vez por mês eu viajo. E era assim, uma vez por mês eu viajo, uma vez por semana eu saio. Eu tinha agora já não tenho mais isso, mas não porque eu deixei de fazer, porque aí... É difícil de encaixar. Não só difícil de encaixar, mas às vezes, por exemplo, essa semana teve Rock in Rio que eu tava e vai ter aniversário de casamento dos meus pais. Eu já vou viajar 2 vezes, então não precisa necessariamente forçar uma saída no mês que vem, talvez eu quero ficar em casa. Curtir os meus amigos no final de semana. Ano que vem, quando o Outlet abrir, muda muito minha rotina, porque apesar da gente ter uma equipe que vai se revezar nos plantões no final de semana, eu possivelmente vou trabalhar 7 dias por semana, todos os dias em loco. Eu tenho que ficar lá no Outlet. Então vai mudar muito a minha rotina também. Então eu parei de fazer isso. O que eu continuo fazendo? Se algo me interessa muito, eu vou lá e faço. Então, por exemplo, Rock in Rio, fui lá e comprei. Coachella, fui. Então assim, eu me programo isso. Então eu parei de fazer aquela coisa de eu tenho que fazer, mas eu quero ir pro festival de jazz na Ilha do Mel, eu vou lá, me programo antecipadamente, o quanto antes melhor, até por custo, que hoje tá um absurdo, vou lá e me programo. Aí, então eu deixei de fazer essa coisa do uma vez por mês eu faço, uma vez por semana eu saio, porque automaticamente eu sei que vai acontecer uma saída uma vez por semana, uma viagem uma vez por mês, porque naturalmente eu vou me interessar por algo que eu não vou deixar de estar lá. E como eu tenho uma rede de amigos muito bacana também, uma hora ou outra, aniversário de alguém, um final de semana que alguém convida pra ir pra praia. O que eu não faço assim, eu não deixo de fazer o que eu tô afim. O que eu parei, até pra quem não tá ouvindo, falar, meu Deus, se eu for aceitar tudo que eu também aprendi a dizer não, tá? E vocês me conhecem... É muito difícil. E vocês me conhecem há mais tempo, menos tempo, é muito engraçado. Os meus amigos agora, que me conhecem há 20 anos, estão encontrando amigos que me conhecem há 5. E as pessoas falam, meu Deus, mas como que você consegue? Aí as pessoas falam assim, mas ele ia em 7 lugares por noite.
né? E eu não tinha nem dinheiro, então às vezes eu ia de ônibus, ia lá, não bebia nada, abraçava alguém, olha, vim aqui e ia para outro lugar. Pela necessidade de falar, pô, é aniversário de fulano, não posso deixar da presença, de falar. né? Da Agora eu presença. já mudei, eu falei, não, peraí, é muita loucura. Tá aqui meus parabéns pra você por WhatsApp, aceite. E daí deleta a conversa. E tá aqui o meu não antecipado, às vezes. Olha, cara, não vou estar aí. Ponto. Ou, não, eu vou viajar sábado. Não enrola, porque Cara, às vezes a as pessoas pessoa mais precisam- enrola, né? As Exato. pessoas precisam aprender a aceitar isso, né? É, Cara, não dá pra ir. Eu acho que a gente, brasileiro, latino em geral, a gente tem uma característica muito forte que é, tipo, querer agradar o outro, assim. E eu acho isso legal pra caramba. Mas você vai pra Europa, né? Eu que já fui algumas vezes pra lá e conheço muita gente quando eu estudei na Austrália, né? Europeus em geral, pra mim era doído às vezes assim. Ai, vamos jantar lá em casa amanhã, você tá livre? Tô. Não. Nossa, você fala assim, meu Deus. Mas você cara, tá de livre, casa. mas você tá livre. O que eu fiz? É só um negocinho. E eles assim, eu não tô afim. E tá tudo bem, assim, sabe? Não deixei de ser seu amigo por causa disso. Vou criar um parênteses, porque não sei se você assistiu Sandman. Não. Alguém assistiu Sandman? Não. Pra você que assistiu ou não assistiu, assista. Mas tem um episódio que um dos personagens, ele entra dentro de uma cafeteria e ele tira esse filtro das pessoas. Tem, sei lá, 8 pessoas na cafeteria e ele tira o filtro de que você está fazendo pelo outro. De, tipo, as coisas que você faz obrigatoriamente porque você não quer magoar o outro. E faz com que todo mundo faça o que quer. Cara, vira uma treta, uma loucura. Todo mundo se mata no final. Sim. Porque, na verdade, tem que ter, sim, né? Um meio de campo ali, um meio termo. Mas não dá pra você ficar aceitando tudo e também não dá pra você... Negar tudo. Negar tudo. Então, E eu acho que as pessoas, elas acabam se prendendo numa situação de, é o que você falou, assim, tem que ter o equilíbrio. E é isso que a minha terapeuta sempre fala assim, né? O cara equilibra tudo na vida e é isso que gera inclusive a nossa produtividade, a nossa habilidade como pessoa. E eu sou muito positivo, eu acho que isso ajuda também. Eu não sou o cara que vejo o caos, eu vejo o lado bom. Então isso também ajuda na hora de, ai meu Deus, eu tenho 7 viagens essa semana. Antes eu me desesperar, eu falo, cara, que massa, eu tenho 7 viagens essa semana. Sim. Hoje, até outro dia a gente tava conversando, é tudo muito da perspectiva que você vê, mano. Alguém te manda uma mensagem, vai muito. Se você tá negativo, você vê aquilo lá Você vai e vice-versa. Exato. Cara, esse é um exercício que a gente faz diariamente aqui, os três. Assim, volte e meia, às vezes alguém tá negativo, traz um negócio que, puta merda, olha só o que aconteceu. Mas calma, vamos tentar ver com outra perspectiva Isso e ajuda, tentar porque- aprender, tentar crescer. Isso ajuda, porque você vai em alguns momentos e fala assim, cara, que massa, né? Que eu não tive aquela atitude. Agora, nessa parte também do equilíbrio, é que eu acho que às vezes as pessoas colocam muita energia para dizer um sim que não querem para uma coisa mínima, que é tipo, vamos tomar um café comigo, e colocam um não na ajuda de uma pessoa que tá passando fome na rua, sabe? Aí você começa a ter 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Cara, o teu amigo é muito mais fácil ele te entender o não, e é muito mais fácil você dar o sim para tirar 6 horas de um mês para ir trabalhar numa instituição de caridade. Então, e é isso que eu falo assim, as pessoas, eu achei que com a pandemia as pessoas iam ter mais empatia, muita gente passou a ter. Muita gente voltou igualzinho era, né? Isso se a pandemia acabar. Né? Mas o que eu digo é, esse esforço tem que mudar, né? Aprender que eu posso dizer não para um café, para uma saída, para uma viagem, para um amigo, mas a hora que ele ligar dizendo assim, cara, terminei o relacionamento, tô mal pra caramba, vem aqui, vou. E não tipo, ai, desculpa, eu já tô em casa. E analisar o que realmente é importante. Que eu acho que a gente fizer isso, daí já muda um pouquinho a chave. Mas confesso pra mim foi muito difícil. Principalmente o convite pra sair. Vou tomar uma cervejinha hoje. A dieta ajuda. Segunda, quinta, eu tento já A pedra de sal na garganta chega a gritar. é o que a gente tá aqui. Aqui no escritório todo mundo meio na dieta. Daí colocaram justo essas carolinas de doce de leite aqui, ó. Já era. Hoje não era o dia. Come, bebe e fala. Hoje Tem que não comer, era o pai. dia, hoje não era o dia. Frango aí. Você também fica à vontade, tá? A qualquer momento só que você olhando. quiser. E agora é engraçado, uma coisa que eu também estou aprendendo, isso eu não aprendi ainda, gente. E uma amiga minha falou assim, ela é psicóloga também, mas ela é professora, a gente se encontra num encontro de professores uma vez a cada 2 meses aí. E um dia eu falei assim, puta, pra mim é difícil, cara, porque assim, pô, uma carolina eu vou comer, né? Aí ela olhou assim, então, Maicon, só que você tem que entender que o fato de você ter tantos eventos sociais, ou profissionais, ou pessoais, vai te colocar sempre isso. E aí volta a coisa de dizer não. Né? Porque, diferentemente de às vezes alguém que vai uma vez por semana numa cafeteria bacana, eu estou no shopping todos os dias, passando em diversas lojas maravilhosas. Bacanas, né? Então você também tem que aprender o quando dizer o sim. Então isso também é diferente. Isso é o que vocês falam também da rotina, né? Pô, aquele cara que está no escritório, de segunda a sexta, numa certa rotina, cara, às vezes pra ele, o sábado, que é o dia dele ir lá e tomar uma cerveja, ele tem que relaxar e curtir. O que não pode, que eu tô tentando fazer, tipo, eu que tô todo dia fácil de comer o doce, fácil de estender o horário, até de estender o horário de trabalho. Porque quando você, às vezes, tem regras na empresa, você vai embora.
certo? 6 horas você bate o cartão e vai embora, 7 horas. Quando você não tem regras, às vezes também você vira um workaholic. Tem vezes que eu já me peguei assim, 10h30 em casa, tipo, passando um filme que eu queria muito ver, eu tô lá. Daí você fala, opa, é difícil, mas tem que aprender a dizer não. Mas esse aqui eu vou dizer assim hoje, é só pra... Estuda essa enrolação pra dizer que eu não queria, hoje eu vou abrir essa queria falar nada pros que estão de dieta e, cara, doce de leite tá muito bom. Não, eu vou comer umzinho, eu vou comer. Mas isso é uma coisa que, pra mim, eu ressignifiquei um pouco, assim, porque eu sempre fui vai e volta, né, em peso. Sempre fui muito, depois fui pra baixo, depois voltei. Durante a pandemia eu cheguei a 120, justamente porque era todo dia comendo hambúrguer, pizza e tudo isso, né? Falei muito sim, na verdade não era nem isso, eu acho que era mais um jeito de, né, colocar a energia em alguma coisa. Só que quando eu voltei na dieta e tudo mais, pra mim se tornou muito mais especial e muito mais aproveitoso esses momentos que eu vou comer uma coisa diferente. Porque daí eu aproveito literalmente, cara, eu escolho o lugar certo, porque eu vou ter aquele dia pra comer aquilo. Então, assim, mudou um pouco. Cara, porque no dia a dia, se você comer hambúrguer todo dia, pra você vai ser... Todo mundo fala, ai, nossa, já pensou comer arroz e frango todo dia? Mas, cara, chega um momento que você comer hambúrguer todo dia, vai virar arroz e frango. Vai virar arroz e frango. Refeição, ele não Exato. comida. Você não sente o gosto, você não sente aquele prazer. Então, tem essas... E é legal isso que você falou, que eu acho que eu vou colocar 2 pontos aqui, que eu acho que também fecha o ciclo dessa primeira Agora ele vai parte ali. aproveitar essa... Como nunca. Tô com inveja agora, mas eu vou começar depois. Mas essa parte é legal por 2 lados, assim. Um lado eu lembro muito que uma vez eu fui a uma padaria, tinha um cookie de chocolate, assim, coisa mais linda. Eu falei, nossa, eu comi esse cookie de chocolate. E eu tinha comido um cookie de chocolate no dia anterior, numa loja que eu adoro, que é uma delícia. Eu fui lá e comi de novo. E o cookie tava horrível. Aí na minha cabeça, aí veio de novo uma frase lá de trás que eu já tinha pensado uma vez. Falei assim, por que eu comi? Eu já matei aquela vontade ontem. Hoje não é mais vontade, é a parte extra de você só... é porque eu posso, é porque eu quero. Então, às vezes, não é só porque você pode, porque você quer que você faz uma coisa. Eu trabalho tanto pra isso. O caos do filme lá, né? Tipo, não é porque eu quero que eu posso que eu vou fazer. Tem um monte de outras regras embutidas. Então, eu aprendi que é isso. Às vezes, bem isso. Eu gosto tanto do hambúrguer do Janela. Então, deixa eu comer no Janela. Não come em outro lugar. Torna um momento especial. Exato. E ao mesmo tempo o outro lado, que eu falei também da questão ali das viagens, né, e de tudo mais que eu faço. O que também eu aprendi a controlar. Uma vez uma professora falou isso pra mim também. A gente estava numa conversa e eu falei, nossa, eu tenho que sair e eu tenho essa rotina. Né? Uma hora eu tô em shopping, outra hora eu tô em outra, outra hora eu tô em outra, outra hora eu tô na universidade. Ela falou assim, você aprendeu também a dizer não? Eu falei, não posso dizer não, é meu empregador, é meu cliente. Sim, você pode dizer não hoje e sim amanhã. E você pode ter uma rotina do seu dia, um dia inteiro no shopping, outro dia inteiro no outro dia inteiro no outro. Quem está gastando gasolina é você. Quem está gastando tempo de deslocamento é você. Quem levou a multa porque você fala no celular no carro foi você. Aí ela falou assim, se você aprender a também dizer não, mesmo para pessoas que você em teoria fala, não posso dizer não para uma reunião com o meu chefe. Sim, eu posso dizer que hoje eu não posso e que amanhã eu posso, que amanhã eu estarei no escritório. Que hoje eu estou em outro lugar fazendo uma agenda com outros 5 clientes. Então a gente também começa a valorizar um pouco mais o nosso passe. Porque eu acho que aí vem de novo, né? Eu que vim de uma família muito humilde, sempre graças a Deus eu tenho emprego, graças a Deus eu posso trabalhar, graças a Deus. E concordo, continuo com essa mesma energia. Porém, a gente também tem que entender esse pouco. Eu também sou fundamental nesse processo, nessa empresa onde eu tô. E se você aprende a ser fundamental, você não tá dizendo não. Só tô dizendo, cara, dá pra ser amanhã? Você não tá deixando de ser racional. Exato, eu só tô tipo... Então, às vezes tem cliente que me liga, você pode vir aqui agora na loja? Não. Mas eu posso amanhã passar aí, que amanhã eu estou aí. Né? Tem cliente que liga de outros estados até, né? Quero que você venha pra... Não é assim tão simples. E eu acho que as pessoas também do outro lado, eu sempre falo para as pessoas, tem gente, eu já tive discussões imensas, mesmo sendo um cara que não discuto com ninguém. Porque eu falei assim, cara, desculpa, não vou sair da minha casa para fazer uma coisa que eu posso fazer amanhã de manhã. Então não vou sair hoje às 10h30, problema que eu não vou resolver. Então esse senso de urgência que a internet piorou, né? O WhatsApp, o cara manda mensagem e você vai responder na hora. Eu já falo pro meu cliente, eu posso responder às 3 da manhã. Então não deixe o seu celular com som. Ao mesmo tempo, eu não me sinto obrigado a mandar na hora que você manda. E eu sempre falo para todo mundo, se é urgente, me liga. Ponto. Então, acho que também a gente tem que criar nas outras pessoas que o senso de urgência dela não necessariamente é o seu. E hoje, para mim, senso de urgência é saúde e família. Só o resto não tem urgência. Excelente. Inaugurar o shopping dia 30 de novembro. Que bom. É emergência também. Ai, Jesus. Que bom que você falou isso, porque, assim, uma coisa que
antes de começar, a gente já estava falando, é que eu queria muito tirar essas dúvidas com você referente ao seu equilíbrio pessoal e profissional. Porque é uma coisa que a gente vem admirando desde quando a gente se conheceu. Então eu queria que você tivesse mesmo falado isso para todo mundo. Mas agora eu queria entrar um pouco mais no profissional. Como que estão os projetos atuais? A gente, numa conversa um pouco anterior aqui, você já contou coisas que a gente nem sabia, então vamos tocar nesses assuntos. Perfeito. Mas qual que é o projeto do momento? Como que está sendo? Tamanho? Onde vai ser? Você citou, mas pode entrar a fundo aí. Vambora. Bom, esse é o meu novo desafio profissional, né? Eu fui promovido aí para ser superintendente, é a minha primeira cadeira de superintendência, né? na minha vida profissional. Vou ser superintendente do City Center Outlet Premium, né? É o primeiro Outlet Premium do Paraná, tal como eu falei, né, no começo, é talvez o único, porque alguns estados conseguem ter mais do que um, outros não, porque o que é o Outlet para quem está ouvindo e vendo a gente não conhece? O Outlet é um mall, né? Não vou falar de shopping porque ele não é um shopping, ele é um mall, ele é um centro comercial fora da cidade, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, onde as fábricas, né, onde as marcas, elas têm lojas com produtos mais baratos. Por que é necessariamente fora da cidade? Eles têm uma regra para justamente não competir com a cidade, né? Se eu coloco um aqui no meio do Batel... Mas e a Nike, por exemplo, que tem a loja aqui? Algumas marcas continuam com lojas, porque não está dentro de um centro onde tem várias marcas, é um destino único. E tem uma tendência de que marcas se isolem. Então, exemplo, não estou dizendo que a Nike vai fechar, não é isso. Mas existe às vezes uma tendência disso. Então a gente viu em outros estados que a partir do momento que foi construído um outlet, as marcas preferiam se concentrar ali dentro. Na verdade eu estou pensando aqui, mas a Nike fechou as lojas em shopping. Ele já não tem mais shopping, exatamente. Sim. Eles já trabalham só no atacado, para dentro de outras marcas e mantém ali. Então, o que acontece em várias cidades que implementaram, né, isso ali, desde São Paulo, né, Rio de Janeiro, a partir do momento que existe uma estrutura de um outlet premium, as marcas grandes preferem ficar ali dentro. Porque é destino para todo mundo. E o consumidor também prefere, né? Porque em vez de ir em várias outlets separados ou em várias lojas separadas, eu tenho o mesmo facilitador que um shopping tem. A diferença, eu tenho lojas da fábrica com um produto. E uma coisa que eu vou pontuar aqui que é importante é o estoque, tá? Porque tem gente que fala assim, mas eu comprei uma camisa da Lacoste por R$50, não sei aonde. A diferença é que eu sempre falo, né, quando a gente tem essa argumentação do outlet, tá bom, mas essa camisa era do seu tamanho, era da cor que você queria e provavelmente era a única em promoção. Tanto que eu diversas vezes, né, eu adoro para o Mr. Cat, adoro eles, e eu vou lá na promoção. Cara, nunca tem 41, 42. E eu entendo por que nunca tem. Porque todo mundo compra, é o que mais sai. Então tem 36, 37 e é normal o franqueado na loja ter isso. Porque é o produto que ele compra, é o excedente dele que está ali dentro. Qual que é a diferença do outlet? É o excedente da fábrica. Então a tendência é que se você vê uma oferta de um preço de um tênis Nike por R$99, você vai ter todos os tamanhos, feminino e masculino, todas as cores, por aquele valor. Então eu sempre digo, a diferença do outlet é isso. Exemplo, né? Você vai ter uma loja da Adidas de 800 metros quadrados só com produto de rebarba. As maiores lojas deles em shopping tem 200 metros, eu tenho 800, né? Então assim, eu tenho muito mais produto para que todo mundo possa ser atendido com o valor de uma promoção de temporada que lojas pequenas fazem. E o destaque desse estabelecimento, principalmente para quem vai gerenciar o shopping, é o potencial de consumo. Que as pessoas vão para consumir. Existe um estudo que 80% das pessoas que vão no shopping normal, elas não vão para consumir. O consumo é feito por impulso. Então você foi lá para ir no cinema, você foi lá para comer, você foi lá para levar seus filhos. Você acabou consumindo, porque uma vitrine te atrai, um produto é legal, você olha uma coisa bacana, você compra. O outlet inverte. 80% das pessoas que vão para comprar. Tanto que o ticket médio muda muito. E aí, acho que todos aqui que já foram, né? É muito diferente. Eu quando saio do shopping, saio às vezes com um produto, saio. Normalmente eu saio com um produto. No outlet, você sai com sacolas, porque você vai comprar vários itens. E uma coisa que a gente bateu muito no nosso outlet aqui é mix. Então eu vou ter loja infantil, loja esportiva, moda masculina, moda feminina, cama, mesa e banho, eletrodoméstico, telefonia. Então eu vou ter tudo de todos os segmentos mais barato. Para que justamente o cara vá lá e resolva assim, eu vou reformar minha casa, eu vou lá comprar desde o tapete para utilizar, vou comprar o suplá para prato, eu vou levar uma geladeira e eu vou levar ainda tudo isso lá. Isso que você falou, eu achei que é muito real, assim, porque o shopping você vai muito por um aspecto de diversão e tem compra por impulso. No outlet não, você vai com intenção, né? É muito difícil alguém que vai para comer, assim, vou para passear. E só
explica assim pra quem não entende, até eu mesmo às vezes fica meio confuso. O pessoal fala assim, outlet é porque é peça com defeito, é peça de coleções passadas. O que é isso também, mas o que é? Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar, não existe a peça com defeito, Eu ia né? perguntar isso, cara. É uma lenda. A peça com defeito acontece, por exemplo, nos outlets que não são das marcas. Então, às vezes você tem, algumas marcas têm contrato com diversas lojas pequenas em algumas cidades, que é uma loja, e até me explicando para as pessoas também, né? Qual que é a diferença do defeito, né? Defeito não é tipo assim, minha camisa tá rasgada, não tem botão, não. Defeito às vezes é simples assim, tá? Agora eu não tô com uma camisa sem logo, mas às vezes a logo da Tommy é aqui e ela ficou 1 centímetro pro lado. A Tommy não vai deixar essa camisa sair. E aí, às vezes, eles tem marca que incinera, rasga, reproduz. Tem marca que tira esses produtos da linha, manda para alguém e fala, olha, isso aqui é um produto... E aí, em teoria, né, todas as pessoas que revendem têm que falar, olha, esse produto vem com defeito, né? Mas no outlet não existe produto com defeito. Aí existem 2 possibilidades. Existem marcas que já fazem o made for outlet. Ela já, na própria produção da fábrica, ela tem uma linha de produção separada para produzir mais barato, para que o produto saia mais barato para o público final. Segundo item, não tem intermediador, né? Então, a diferença da loja de outlet, normalmente ela é a loja da própria fábrica. Então, não existe franqueado, operador, então não tem uma pessoa a mais para ter margem de lucro, né? E a gente entende, né? Vocês franquiam, é um exemplo, né? Então, eu sou uma instituição e eu criei um produto, eu preciso franqueá-lo, eu tenho que ganhar com isso. O franqueado tem que ganhar com isso também e o shopping tem que ganhar com isso também, né? Então, são 3 itens aqui até chegar na mão do consumidor final. A gente tira um desses atravessadores em boa parte das marcas. Então, acontece que o intermediador é menos, o preço também fica mais baixo. Mas voltando, tem gente que produz para outlet, então já produz mais barato. E sim, muitas marcas fazem o quê? Lancei e mandei para os showrooms e os franqueados compraram lá X milhões de produtos. Sobrou X milhões de produtos que os franqueados não compraram. É esse produto que vai. Vai agora? Não. Ele vai esperar vender nas lojas 2, 3 meses. Depende daí de cada marca para ver quando troca de coleção. Hoje em dia, fast fashion tem marca que troca a cada mês e meio, né? Aí sim, os franqueados venderam. Eles já compraram a próxima coleção. Esses produtos que sobraram comigo na fábrica vão. E ainda tem terceira via, tem marcas que pegam de volta esses produtos franqueados que não vendeu e abastecem também a loja, tá? Mas sempre são produtos de primeira qualidade, são os produtos oficiais da marca. Outra coisa, né? Não tenho medo de ser... Infelizmente, a gente tem muita falsificação no Brasil, no mundo. Então, isso ajuda a pessoa a ter certeza que ela está comprando a original. E esse é o problema da compra online, né? Exatamente. Online, muitos marketplaces vendem produto falsificado, infelizmente. Então ali você tem certeza que está comprando da marca. E o terceiro, como eu falei, né? Às vezes o produto é de 3 meses atrás da coleção, mas é um produto que às vezes a gente também compra 3, 6 meses depois, que nem sempre você está ali na hora que a coleção sai no primeiro dia da loja, né? Então é essa a composição que faz. Então normalmente estoque grande, valor agregado. E uma coisa que eu sempre falo, né? Muita gente bate no outlet, mas é o dobro do preço. Não, gente. Nunca é, né? Porque é o dobro da metade, né? Igual a Black Friday. Não existe isso em outlet. O que acontece é o seguinte, não dá para você comparar reais com dólar. Tá? Eu comprei uma coisa por $5. 5 vezes 6, você vai comprar por R$30 aquilo, e tá tudo igual. Né? E a segunda questão que eu sempre falo é isso. Estoque. Todo mundo tem a chance de comprar o produto que quer, quando quer, da forma que quer. E a garantia de não estar comprando o melhor produto, porque é a própria marca está te vendendo. E uma coisa que você está falando, que é uma coisa que a gente não sabia. Então, existe uma margem que eles têm que seguir e essa margem tem que ser abaixo do valor de mercado final que era. São obrigados por contrato. Tá? Contratualmente, todos os nossos contratos, eles são obrigados a ter de 35% até 70%. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas obrigados eles são de 35% a 70%. Isso faz com que, como eu disse, o produto final já esteja mais barato. Aí volta a falar, o que o consumidor... mas eu fui lá e tinha um tênis de 299 e na loja eu comprei por 299. De novo, pode ser que às vezes bata 1, 2, 3 produtos. Mas de novo, só tem esse tamanho, esse tênis é uma loja X. Lá você vai ter uma categoria gigantesca de tênis, de roupas, de vestuário, todos pela mesma margem. Não é à toa que os outlets na pandemia cresceram muito, por 2 motivos. Valor, as pessoas queriam gastar menos para continuar consumindo. E segundo, queriam lugares abertos, né? O outlet tem a característica de ser open air, então as pessoas queriam fazer esse passeio sem tanto medo, então os outlets bombaram. E aí as pessoas começaram a ver valor agregado.
Você fala, opa, peraí, realmente eu economizei. E pensando nisso, a região é boa em termos de clima? A região Não é muita chuva? complexa pra gente, por 2 motivos. Chuva e frio, né? Curitiba e região chove muito e faz muito mais frio. Por isso que a gente fez algumas características. A gente tem uma marquise integrada, né? Então você tem o espaço aberto, mas você consegue andar na frente de todas as lojas sem se molhar. O espaço de recuo de corredor é um pouco menor, para que chuva com vento não atinja tanto a frente das lojas. A gente vai ter estacionamento fechado, que é muito difícil ter em outlets no Brasil. Isso que eu ia falar, a segurança do estacionamento. Então a gente vai ter essa questão Miami tem aquilo, né? Os A galera vai furtos botando de as carro, compras no carro, de volta não tem nada. Né? Então a gente vai ter estacionamento fechado, e fechado não só fechado controle, mas fechado coberto também, né? Coberto, então assim, as pessoas vão poder, em dias de chuva, dias de frio, também estar lá sem problema nenhum. Assim. E uma dúvida minha, quem define o preço é o franqueado, por exemplo, ou a marca? Porque ele vai comprar com desconto da marca, isso quando são franqueados, né? Não são as lojas da própria fábrica. Quem define o preço de compra final é sempre a marca, tá? Mesmo quando Mesmo no outlet. Isso, porque aí você pega marcas, vou dar um exemplo, aí, marca que tem franqueado, né? New Era, Chili Bean, Chip Top, eles têm vários outlets no Brasil também, né? Então eles também têm que pensar nisso, para não, exato, para não, eu fui no Outlet Premium de São Paulo, encontrei essa camisa por 50 de Campo Largo, da região de Curitiba, tá 57. Então eles tentam equilibrar para que não tenha nem essa discussão. Você compra onde é mais perto e mais prático para você, na marca que você quer. Eu não sei se você tinha falado, Outlet Premium é uma marca ou é uma Outlet categoria? Premium é como se fosse uma label, né? É como se fosse uma... Mas tem regras. Quase, tem regras. Quase como se fosse uma franquia, né? Quase como se a gente estivesse comprando uma franquia desse nome para poder atuar. Tem que ter regras. Regra de tamanho de ABL, tem que ser grande, né? Não pode ser uma outlet com 10 lojas. Aí tem que ter as gigantes, né? Tem que ter as marcas. Eu achei que era uma marca, tipo Iguatemi, Isso. Ele, como eu falei, ele é um label, porque ele é uma marca homologada, mas ele segue características de shopping center, por isso que a gente tem grupos diferentes no mundo que tem o shopping e tem o name Outlet Premium. E como que funciona essa relação de ter... Porque assim, o Outlet a gente tem esse posicionamento de ser um local intencionalmente para compra dos produtos e tal, para você aproveitar. Só que eu vejo pelos que eu já fui e o de vocês também se replica um pouco, é a questão de ter o entretenimento também. Então tem agora grandes marcas de comida nesses lugares. Então hoje a gente também já tem engloba um pouco isso. Eu lembrei porque a minha tia uma vez ela foi num outlet que tinha um Outback. E para conseguir explicar para ela que ela estava indo no Outback dentro do Outlet e ela não conseguia explicar isso pra minha mãe, Outback, Outlet, eu não sei se eu tô indo no nenhum ou no outro, mas tinha lá dentro. Então também virou um lugar de entretenimento. Sim. Pode completar antes. Como o de vocês também tem. Sim. E assim, é uma característica mesmo do Premium ou é... Na verdade, assim, a gente faz uma análise um pouco mais criteriosa. Por exemplo, eu estou em Campo Largo, né? Eu estou muito perto de Curitiba, 25 minutos de Curitiba, 50 minutos de Ponta Grossa e 40, 30 minutos de vários outros municípios da região. Eu também tenho que entender que eu vou ser um ponto muito importante para Campo Largo, né? Eu vou ser o centro comercial para a cidade, né? Ele não vai mais precisar se deslocar para Curitiba para fazer uma compra ou um entretenimento de mais alto padrão, vamos dizer assim, né? Eu também tenho que entender que eu vou me tornar e quero me tornar um ponto de parada. Então, assim, entre todo o pessoal que vem do interior, por exemplo, e vai para a praia, não tem um lugar legal ali naquela rodovia para parar. Então, eu vou me tornar um lugar de parada para alimentação, para café, para descanso, para lazer, né? Então, tem essa característica sim, e a gente sim está preocupado com isso. Porque o que a gente também entende? Que eu viro um destino que também é outras coisas. O que vai fazer a minha venda e o meu fluxo é o produto, é ter o produto barato, e é isso, por isso que as pessoas vão. Mas eu tenho que ter tudo isso para que eu não também iniba. E isso, os shoppings dos Estados Unidos sofreram e sofrem muito shoppings, né? Não outlets. Porque muitos shoppings dos Estados Unidos não tinham praça de alimentação. É só loja. Aí tanto que veio nessa coisa, os shoppings estão fechando. Gente, mas eles têm outro formato. Os brasileiros já são brasileiros, latinos e outros shoppings já são diferentes. O outlet vai ter mais características. Então, por exemplo, a gente vai ter cinema, para que as pessoas da região não precisem mais vir para Curitiba para ir no cinema. A gente tem uma praça de alimentação com 17 operações. A gente tem 2 restaurantes. A gente vai ter bar, a gente vai ter cafeterias renomadas mundialmente, restaurantes inéditos na cidade. Assim como, também falando para quem está ouvindo e vendo a gente vai ter aí diversas marcas que não tem loja em shopping abrindo sua primeira unidade em outlet
com a gente lá. Então, é uma mistura de tudo isso e tem que ser. Inclusive daí, futuramente, eu tenho várias ideias para o Outlet, porque a gente tem uma área gigante de entretenimento. Fazer festival de comida, fazer festival de música, que a gente pode fazer muita coisa lá, porque a área a gente tem. A base de colaborador lá vai ser praticamente Campo Largo. Sim, a gente pretende aí gerar, sei lá, vou chutar por baixo aí, uns 1.500 empregos ali para a região. Porque cada loja contrata, né? Então, além da gente, estão 140 contratantes, né? Com o município, assim, porque muda trânsito, muda acesso, muda... Isso, a gente tem uma reunião, inclusive, essa semana com o DRE, com a prefeitura. A gente já teve que fazer um acesso diferenciado, a gente já teve que fazer toda uma reforma da rua principal. A gente conseguiu um terreno onde já tinha uma rotatória, senão a gente teria que provavelmente construí-la ou modificar. Então também a escolha do terreno já foi também voltada para ter um pouquinho menos de... Ser mais fácil. Ser mais fácil, mas a gente tem várias intervenções que tem que fazer. Placa de tonificação, né? Estruturação, a gente que passa a ser responsável, por exemplo, por corte de grama, iluminação, então tudo isso passa a ser parte, então muda bastante. Linha de ônibus tem que mudar para ter ponto, para poder atender os funcionários que precisam trabalhar, então é uma movimentação gigante e a gente entende inclusive a movimentação do mercado, né? A gente está falando com o pessoal lá de imobiliárias, a região já valorizou impressionantemente antes da gente abrir. Então isso ajuda muito. Tá achando que ser superintendente é só cuidar das lojas, o cara quer só sorrir pra lojista, né? Tem que se preocupar desde se a grama tá cortada, se a placa da rodovia vai dar visibilidade ou não, se está pintada a faixa de segurança, se tem água no terreno, se a luz vai chegar. Muda muito, né? Assim, impacta muito a região, muito. Principalmente quando é numa região fora. Assim, e vai crescer muito. E a gente fez uma escolha também estratégica, né? Falando para quem está ouvindo, essa BR é a nossa ligação integral, né, da capital com o interior e do interior com todas as praias do litoral. Então, assim, essa estratégia também de escolher esse ponto também tem por causa disso. Além de ser uma região hoje muito boa financeiramente falando, né? Você tem Alphaville ali se instituindo na região ali perto de Campo Largo também. Você tem muitas indústrias e empresas ali perto. Você tem um agronegócio forte. Então, a gente também cria um entorno que tem potencial de consumo. Isso também pra gente é muito importante, né? Qual é a previsão? Novembro tem... 30 de novembro é a data que a gente quer É normal o Shopping queria inaugurar bem no novembro, dezembro. Né? E a gente tem uma característica mais forte ainda. Normalmente o shopping quer inaugurar por causa do Natal. Ponto, né? A maior lucratividade do ano é Natal. Só que pra gente em outlets, diferentemente em shopping que em janeiro e fevereiro eu caio, no outlet eu subo. Porque é o destino de parada de viajante, né? Então ele está indo para a praia, está voltando, ele está nesse trânsito. Então tem muito mais volume e as pessoas querem economizar, porque elas já gastaram no final do ano. Então se ela precisa comprar uma roupa, uma blusa, um presente, ela sabe que lá é um destino mais barato, ela acaba indo e comprando lá. Legal. Agora uma curiosidade, você até tinha comentado de internet e tal. Como é que tá isso? Porque, assim, muita gente falando que as compras online ia dominar shopping, você com essa tua expertise em shopping equilibrou de novo ou o online tá ganhando cada vez mais corpo? Eu acho que, assim, as pessoas estão aprendendo a comprar online. Acho que essa é a primeira característica do mercado. Assim. E ao aprender a comprar online, ela vê que nem tudo é esse mar de rosas que o online diz que é. Primeira coisa, não gera entretenimento. Né? Então, isso assim, que eu ia falar, o site é compra. Exatamente. Shopping é entretenimento. Então não gera entretenimento. 2, às vezes tem uma família de 4 pessoas. Tenta fazer compra para todo mundo na internet. Né? Cada um vai vir no horário, você tem shopping diferentes, taxa de frete diferente. Não é mais só você pegar o carro e ir até lá e agradar todo mundo. 2, o tempo que você está comprando na internet, teu filho continua te puxando ali, falando, opa, vamos fazer uma coisa. Você tem um centro de entretenimento. 3, confiança. Todos aqui, pelo menos eu, já se frustraram comprando na internet. Comprar e não chegar. Comprar produto não ser igual. Comprar tamanho errado. Tamanho mais que acontece. Eu acabei de comprar 3 casacos, os 3 vieram errado. Não veio um, os 3 vieram. E eu sou muito preguiçoso nesse ponto. Você falou de tempo, né? Eu não gasto meu tempo pra fazer de novo. Tá bom, vou empacotar e dar de presente pra alguém. Porque me irrita demais ter que fazer esse processo. Marcas falsificadas, produtos de baixa qualidade. Você compra lá, é lindo, da hora que você pega no tecido plástico, é horrível, rasga. E aí tem outra coisa, vestuário, eu já desisti. Eu não tenho talvez um corpo padrão, um manequim, que eu consigo comprar qualquer roupa e encaixar em mim. É muito diferente a camisa da marca A e da marca da camisa B. Então, as pessoas estão aprendendo que tem coisas que é melhor eu ir lá, vestir a roupa, ver como ela fica em mim, vestir o calçado, ver se é confortável, e aí sim finalizo a compra. E aí eu digo para todo mundo, uma coisa é eu morar no interior do Amazonas e comprar pela internet. Outra coisa é eu morar em Curitiba, tá a 25 minutos do primeiro outlet do Paraná, com 100 marcas que vão atender o gosto do mundo. Não tem por que não. E falar assim, não vou passar o dia lá e vou ficar comprando pela internet. Aí é o que eu digo de novo, as características da internet estão mudando porque
a partir de certo ponto as pessoas começam a comprar onde elas já confiam. Então assim, eu comprei em tal lugar, mas já me entregou no prazo, veio no tamanho certo. Sei o meu tamanho lá. E é a marca que eu gosto e que me entrega. Esses marketplaces onde nem sabe de onde está vindo essa blusa, essa jaqueta. E aí entra outras coisas, questão de critério. A gente viu grandes empresas usando o trabalho, não vou dizer escravo, mas fazendo coisas diferentes, não usando formas corretas de fazer a sua fabricação de produto. Então, tem várias coisas que eu falo assim, a hora que você faz o peso na balança, eu sou um cara que defendo e não defendo pela comunidade não existir. Eu defendo porque assim, eu sei que a minha compra de vestuário, de visibilidade, de coisa para cama, cara, não tem, você vai sentir o tecido do lençol na hora da compra física. Se o metaverso não evoluir a esse ponto, eu vou continuar indo na loja física. Isso... eu passei por uma experiência super recente, que foi com a minha irmã, ela fez aniversário, eu comprei uma calça para ela para treinar e era compra pela internet, chegou, eu não vou experimentar a calça, né, porque é do tamanho dela, entreguei, cara, ela recebeu, foi treinar, tava rasgada. Daí ela falou assim, olha que vergonha, não sei o que, tô indo embora. Sorte que era na frente. Daí ela foi, trocou, mas aí vai ela, aí se onera tempo da pessoa que você deu o presente. Ela vai, troca e tudo mais. E eu acho que a internet, ela é um grande canal, mas eu acho que ela tem que ser um canal de coisa de novo. Eu comprei lâmpada, eu sei que essa lâmpada é de um fornecedor confiável. É uma lâmpada, eu sei todas as características dela e ela é perfeita para minha câmera. Ou eu acho que, igual você falou, por exemplo, eu tenho o All-Star. Eu sei que o All-Star número X é o meu All-Star. Então eu já tenho ele. Eu vou comprar. Eu compro sempre camiseta da Hering, do tamanho G e tal. Então eu sei. Sabe, Quando é uma coisa... eu fui comprar um corta-vento esses dias. Cara, todas as medidas que ele apresentava lá, eu falei assim, tá... Será que eu pego a mesma medida de uma camiseta? Mas não é, porque a forma de um corta-vento... Uma fita métrica pra Exato, ficar medindo, exato. Aí gera um... E uma coisa característica forte daí de shopping também, né? Mas o outlet não, também é outra coisa. Às vezes, na internet, ou você é impactado por uma coisa que, né, pipocou ali... Cara, eu sou o maior usuário de propaganda de Facebook e Google do mundo. Então, aparece chegou, aparece e vai. Nossa, então, ou você tem isso, né? Ou você tem aquela coisa, eu preciso de uma camiseta preta, eu vou lá e vou entrar e vou procurar. Neste caso, especificamente falando, o que eu acho importante também? Lembrar que a vantagem do outlet nesse ponto você tem uma gama de muita coisa que talvez você também não precise, que é uma vez que às vezes você faz compra em shopping, só que pelo menos o custo-benefício você tem muito mais alto. Então às vezes você não precisa necessariamente de uma fronha nova, ou de um travesseiro novo, ou de uma calça nova, mas pelo menos no outlet você vai ter um valor agregado mais forte. Você tem o preço. Eu acho que eu principalmente peco muito nisso com compra online porque eu sou muito imediatista. Sim, cara, eu quero um negócio, se eu comprei e gostei, eu quero vestir ele amanhã. Sabe, eu não quero comprar e demorar 15 dias. Deixa eu até tirar mudando um pouquinho, mas é ainda no shopping. Eu sou um Uber user. Como que vai funcionar isso pra vocês? Pra quem não tem carro? Ou não é o público-alvo e... Não, é o público-alvo sim. Cara, deixa eu só agregar essa história com uma experiência que a gente teve em São Paulo, no Cidade Jardim. A gente estava no Airbnb, assim, a 500 metros do Cidade Jardim, que a gente passou agora no final de semana passado. E aí a gente foi a pé e a gente entrou pela entrada da staff do shopping e a gente falou, cara, não é possível que só tenha essa entrada. Daí na hora de sair a gente perguntou para um colaborador, falou, cara, onde é que é a saída a pé? Ele falou, cara, não tem. Lá não é o público. É só carro. Se você não for de carro, não é o público e não tem saída. A gente ficou assim... Saída tem de a pé. Sai por onde o carro sai. Não, e é horrível. Aí tem que fazer o Uber entrar, estacionamento, pega aquele 15 minutos. É isso aí. Não, uma coisa que a gente tem a preocupação é essa, assim, né? Primeiro, a gente tem um recuo dentro de uma das entradas principais, onde é o ponto de parada de táxi e Uber. 2, Uber 99, aplicativos em geral, né, de deslocamento. 2, a gente tem uma região mais irrigada, né, do que outras regiões onde... Ali é uma região, como eu falei, muito industrial, você tem uma cidade a 5 minutos, né? Campo Largo, o centro dá 5 minutos da cidade. Então tem muito mais gente ali também trabalhando em aplicativos, que facilita chegar rápido e ter gente ali esperando para poder... A gente vai movimentar com certeza o crescimento de mais pessoas trabalhando nisso, mas você vai ter ponto de ônibus na frente e esses pontos sempre interligados com pessoas que vão vir de fora. Então, estou em Curitiba, você vai para Campo Largo, você pega um ônibus, está ali na frente, então você consegue fazer esse trajeto. E vindo de outras cidades também, né? Claro que eu estou falando de 70%, 80% do meu público é carro, claro, né?
mas a gente vai ter essas características de você conseguir... Vai ter uma saída a pé. Saída a pé, né? Inclusive a gente acabou de fazer o calçamento lá fora, então tem a saidinha a pé ali para você fazer. A saída, né, de um lado para o outro da BR também é facilitada por ter a rotatória na frente, então isso também ajuda, né? Se quiser a pé, vou caminhar, tá lá. Vou de bike, vai ter como chegar de bike, vai ter como chegar de moto. E outra coisa que a gente está trabalhando agora, tá? Possivelmente, eu não posso garantir porque ainda está na fase de decisão, mas possivelmente a gente também vai ter 2 ou 3 vans em pontos estratégicos da cidade. Então tá prometido, vai ter. Prometeu, vai ter van, vai ter época van. de eleição, não vão fazer igual a polícia fala assim, eu vou fazer, não vou fazer nada. Foi feito algum teste para ver quanto custaria um Uber, um 99? A gente fez alguns testes e ele varia muito de acordo com tabela, principalmente dinâmica 6 da manhã e 9 da manhã. Né? 6 da manhã e 6 da tarde. Por isso que ele vai abrir inclusive das 9 às 9, das 10 às 10, que facilita muito essa questão de valor. E a gente pegou, depende muito de onde você está. Se você está próximo da BR, por exemplo, você está ali na Coville, cara, é muito barato, porque ele pega um retão, então o Uber acho que calcula deslocamento, velocidade, tem tudo isso envolvido, então não sai com o tempo. E a gente está agora, a gente vai ter algumas conversas, a gente marcou já com algumas dessas grandes empresas para gerar, inclusive abrindo e dando tudo certo, talvez a gente tenha até uma parceria com eles por um período onde a gente tem um valor. Então, outra promessa, vai ter parceria com a Vai ter Uber. Uber, vai ter 99 com preço tabelado. Pra você ter uma ideia, a gente está planejando uma ação, né, que é uma ação de Copa do Mundo. Se a gente conseguir abrir no prazo... Tá prometendo que o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar a Copa. Se der tudo certo, a gente vai ter transmissão, a gente vai ter parceria com algum desses grandes players para estar lá junto com a gente fazendo uma ação. E uma das ideias é essa, no dia dos jogos a gente gerar aí cupons de 90% de desconto para o aplicativo para a pessoa... eu só não vou assistir jogo lá porque eu não quero. Você tem 90% de desconto. Você Dá pra ir, dá pra beber, voltar. Dá pra beber, curtir, O estacionamento comprar, lá vai ser gratuito. Tá. É isso que eu ia falar, porque já fui motorista de Uber. Então, às vezes, quando a gente ia pro aeroporto, eu pegava 15 minutos do estacionamento do aeroporto só pra ir no banheiro e saía correndo lá pra vai poder ser sair. gratuito. Então vai ser bom pra quem tá transitando na estrada e quer parar só pra isso. Quer parar tomar um café, usar um banheiro limpo, decente, bacana. Vai ser barato pra quem... Vai ser de graça também, pensando naquela cara, pô, vou lá, eu vou passar o dia lá, né? Eu vou fazer um monte de compra. O estacionamento vai ser gratuito, 100%. Boa. Michael, a gente tá indo pro finalzinho. Nossa, aqui já? temos Mas 10 passou minutos, 15 passou minutos? bem rápido. Não, eu falei, gente, esse podcast vai ficar... O assunto esteja interessante pra quem tá ouvindo. Não, tá super. Não deu tempo nem dele comer um docinho. Exatamente. Não, mas isso eu falei que ia ser depois. Não, mas como a gente fala, estamos aqui no ramo de gastronomia, falamos de comida, estamos com essa comida aqui na sua E frente. você é um bom vivan. Você é um bom viver. E não, o que eu vou perguntar é porque para todo mundo que passa por aqui a gente pergunta o que gosta de comer, de beber, pratos preferidos, locais preferidos e pede indicação. O prato que você falar vai entrar E agora. a gente queria falar que agora você tem um prato no Paris 6 com o seu nome. Mentira. Um dia, gente. Esse dia vai chegar. Mas eu ia falar pra você indicar lugares e foi esse o primeiro que eu vou falar. Indica pro Brasil inteiro, porque você já viajou em todos os estados aí. Mas conta pra gente, o que você gosta de comer? Qual que é o teu prato preferido? Quando você quer sair, você vai fazer o quê? E se tiver lugares, nomes mesmo, pode citar. Tá, vamos lá. Bom, eu, bem como vocês falaram, adoro sair, adoro comer, adoro beber, então eu gosto. E sempre que eu vou em um lugar diferente, uma cidade diferente, eu faço questão de ir, né, nesses lugares. Vamos lá, comer, eu gosto muito de massa em geral, né? Minha família é italiana de origem, então assim, massa, pizza, hambúrguer eu sou fascinado, porque pra mim é uma comida prática, rápida e gostosa. Aliás, não é, mas vocês sabem, toda hora eu tô lá comendo o hambúrguer da Janela e tomando o chá da rainha para mim, os melhores drinks do Brasil. E eu levo todo mundo pra aí, né? É verdade, é o nosso promotor. Então, de Curitiba, Janela, ponto, acabou. Mas vamos pensar assim, como eu gosto desse tipo de característica, eu vou recomendar... Aqui em Curitiba, o Madá, eu gostei muito também da pizza. Achei um tamanho bom, achei ela gostosa. O ambiente é super gostoso, então eu acho que é um lugar que vale a pena também. Conheci há pouco tempo o... gente, agora não vou lembrar o nome. Fica na Rápida, saindo ali do Bigorrilho e indo pro centro. Eu não vou lembrar se é Kitchen Co, Vino Co, mas é uma esquininha. O Gil? Gil, Kitchen and Vino, né? Isso. Gil, eu tive uma experiência maravilhosa lá. Prato extremamente bem servido, super gostoso. Kitchen and Wine, é isso. Gil Kitchen Wine. O duro das vezes de você indicar, eu particularmente, é que eu sou um cara que, como faço muita coisa, às vezes esqueço o nome do lugar.
Tem um lugar em Cascavel, que era um restaurante super tradicional italiano, e virou um restaurante contemporâneo. Me comprometa depois lá embaixo do vídeo colocar o nome. Ou você que é de Cascavel e sabe, comenta Coloca aí embaixo. ali, Eu fui lá, era um restaurante contemporâneo, eles reformaram, era um restaurante italiano, mais tradicional, e transformaram num contemporâneo. Cara, foi um dos melhores jantares da minha vida. Caramba. E em custo-benefício também. Porque eu cheguei lá e falei assim, tem uma carta aqui, entrada, prato principal, sobremesa, vem um drink e um vinho. Porque o vinho combinava com o prato principal e o drink era pra entrada. Eu falei, nossa, sei lá, R$80. Eu falei, oi? Eu falei, bom, por R$80, vou esperar uma comida X, né? A melhor burrata que eu já comi na vida foi a entrada deles, assim, de burrata, né? A melhor burrata que eu já comi foi lá. Num restaurante pequeno, numa cidade, teoricamente, né, que não é um destino gastronômico. Então, eu gosto disso. Tem um restaurante que eu não sei se ainda está aberto, porque foi muito tempo que eu fui, mas o Remanso do Bosque, que é de um chefe de cozinha renomado, que acho que é o Thiago Castanho, lá no Belém do Pará. Uma das melhores culinárias que eu experimentei na vida. Porque além de ser uma culinária extremamente boa, ela tinha todo um requinte e uma sofisticação sem ser formal demais e chato, sabe? Sim. Então, por exemplo, o mousse de chocolate vinha entregue numa coisinha como se estivesse plantando uma flor, sabe? Você comia o mousse ali, o mousse era tudo... E era feito com produto de lá, sabe? Só produto natural da região. Então, Remanso do Bosque é legal pra caramba também. De bebida, você é mais cerveja, vinho, drink? Eu adoro uma cerveja. Então, assim, inclusive, teve um festival de cerveja há pouco tempo agora em Curitiba, né? Daí eu fui lá em várias cervejarias muito boas da região, Whey, né? Bastard e por aí vai. Mas eu hoje sou um cara mais de gin. Inclusive o Ginent de São Paulo, pra quem não conhece também, é bom pra caramba, porque ele tem uma variedade muito grande de vinhos. Aqui tem o... De vinhos ou de gins? De gins, perdão. Aqui tem o Secret Bar ali, como é o nome? Ginger. Ginger também, de gins, é muito legal. E eu fui num rooftop, olha só, num hotel em Foz do Iguaçu, recente. Eu não vou também lembrar a rede de hotéis, mas é um dos únicos que tem rooftop com jantar, bebida e drink. E tomei um gin infusionado com o que pra mim me soa estranho, maracujá, morango, eu não gosto de coisa tão doce assim. Sensacional. Surpreendeu. Sensacional. E uma vista perfeita. Olhando eu ouvi a falar vista. desse rooftop aí, isso que é muito legal mesmo. Eu não lembro se é Medellín, uma rede assim. E internacional, quem quiser ir, vá pro Peru, vá pra Cusco. A culinária do Peru não é à toa que é uma das melhores do mundo, é surreal. Boa. É isso. Você que é do Peru, você que é de Você que tá ouvindo a gente, tá lá em Fala espanhol aí, Gustavo. Cara... Graças. Hablamos em chicos. espanhol também. Sí. Que? E quem te deu permissão pra atendendo? Agora todo mundo só sabe essas frases em inglês, em espanhol, né? Bom, Maico, muito obrigado, cara, pela presença. Obrigado mesmo. A gente foi no seu e é o que a gente fala sempre. Se desse, a gente ficava 3 horas aqui falando. Exatamente. Vai ter que voltar. Mas temos muito assunto. Você volta, a gente Fazemos vai. a fase Vamos boa. fazer lá. Vamos fazer lá. Olha, já marcado, por mim marcado. Boa. Vou fazer lá. E depois você passa a verba do outlet lá da propaganda que você fez aqui pra Sim. patrocinar o podcast. Então já vamos fazer merchan. E vamos franqueadinho lá pra Campo Largo? Tô com uma Você loja quer de esperando Campo já. Largo? Esperando Você a janela, quer- na janela do empreendimento, inclusive. Boa. Bom, cenas dos próximos capítulos, pessoal. Gente, eu que agradeço. Foi muito legal. Sempre um prazer estar com vocês aqui, conversando e falando. E quem quiser depois, adiciona lá no LinkedIn Maicon Bruno para qualquer dúvida em relação à parte de profissional, negócios. Como eu falei, sou professor também, então adoro ajudar. Eu acho que a minha parte como pessoa, eu falo que quando eu estou na função de professor é a parte que eu mais gosto da minha vida, porque eu sei que eu estou ajudando as pessoas a serem melhores profissionalmente, pessoalmente falando. Então pode inscrever lá no LinkedIn e quem quiser seguir, City Center Outlet Premium já tá lá para seguir o Outlet, saber Legal. todas as novidades. E o das marcas pessoal, que o vão sair. arroba pessoal dele ele não libera só depois do BBB. Quando ele entrar, aí ele libera. Aí- Que essa é uma história para um outro podcast. Outro Dicas de como entrar no BBB. É nos podcasts sem horário pra acabar. Exato. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. Obrigado.